Olá pessoal, sou o professor Diego Totti e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de radiciação, tá? Com o tema propriedade dos radicais. Esse tema é bem abordado, costuma ser abordado no nono ano, tá? E espero que vocês gostem. Bem, a nossa primeira propriedade é aquela na qual nós temos uma raiz onde o índice é igual ao expoente da potência que está dentro da raiz, né? Que faz parte aqui do radicando. Quando isso acontece, você pode simplesmente cancelar os dois e repetir o radicando. Então, a resposta ali seria o A. Porém, isso só é válido se o nzinho aqui, tá, for um número natural, né, no caso 0, 1, 2, 3, né, e ao mesmo tempo tem que ser maior que 1. Então, nem o 0 e 1 entra. No caso, seria o 2, o 3, o 4 e assim por diante, tá? E o A tem que ser um número positivo, real positivo. Não necessariamente tem que ser um número inteiro, tipo 9, 10. Ele pode ser uma fração, 5 terços, mas tem que ser positivo, tá? Senão não vale a propriedade, a gente já vai ver aqui. Então, olha só. Cancelo 3, beleza? Ó, índice, expoente iguais, resposta m mais 4. Esse aqui eu botei de propósito assim, por quê? Porque não tem um expoente. Mas, se eu pego o 81 e decomponho em fatores primos, né? Faço aquela continha, né, que a gente fez até muito no vídeo passado, ó. O que vai acontecer? Ó? Vai dar 27, por 3 vai dar 9, por 3 vai dar 3, por 3 vai dar 1. Só dividir por 3, né? Por quê? Porque os números sempre eram divisíveis por 3. Não dava para dividir por 2. Quantos números 3 tem aqui? 1, 2, 3, 4. Então, eu posso chamar esse 81 de 3 à quarta e resolver pela propriedade, na qual eu vou cancelar o 4 com 4 e a resposta é 3. Beleza? Olha só, isso aqui, deixa eu botar o 4 aqui que eu esqueci de botar, é comum, né, aparecer e o aluno cancelar esse 4 com esse 4 e dar a resposta a menos 2. Beleza. Mas olha só, preste atenção. Vamos resolver essa potência aqui. A potência, menos 2 à quarta, se o expoente aqui é par, a resposta fica positiva, não é isso? E o 2 à quarta, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. E aí ficaria assim, ó, raiz quarta de 16. Tá, e a raiz quarta de 16, pega o 16 e fatora, igual eu fiz com 81. Dá 2 à quarta, cancela aqui, dá 2. Aí o aluno fala, mas então, pode dar 2 e se eu cancelasse esse 4 com esse 4 de uma vez, daria 2 positivo? Bem, não. Eu não posso, daria 2 negativo no caso? Não, eu não posso cancelar esse número com esse, por quê? Porque a propriedade só é válida se o A for positivo, como eu falei no início, tá? Então, nada de cancelar se ali dentro for negativo. Resolve a potência primeiro e depois tira a raiz quadrada. Próximo caso, segunda propriedade, é quando eu tenho uma raiz onde o índice e o expoente não são iguais, então não dá para cancelar um com o outro, porém, eles possuem um número que dê para dividir, eles possuem um número que é divisor comum deles. E aí você vai pegar esse número e vai dividir por esse tal e pelo mesmo. Como assim? Olha só aqui, 6 e o 4. Tá? O 6 e o 4, eu não posso simplificar por 2, igual a fração lá, não posso dividir por 2? Posso, então eu vou pegar o 6, vou dividir por 2, e o 4 vou dividir por 2. Eu não posso dividir o 6, por exemplo, por 3 e o 4 por 2. Eu tenho que ver um número que é igual para os dois. Então, ó, 6 dividido por 2 vai dar 3, então ficou raiz cúbica de 10. 4 dividido por 2 vai dar 2, então ficou raiz cúbica de 10 ao quadrado. Aí tu vai falar, mas e aí, o que eu faço? Não faz nada, acabou, você simplificou, você melhorou a raiz. Ou o que você poderia fazer é resolver essa potência ali dentro. 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100, mas normalmente não é necessário, tá? Tá, continuando, é uma coisa que eu esqueci de falar, né, que o A continua tendo que ser um número real positivo, o N e o M precisam continuar sendo naturais, então, e acima de 1, ou seja, 2, 3, 4. E o P não pode ser 0, tá? Você não vai dividir por 0, não existe. Beleza? Próximo, aqui é 20, aqui é 25. Nós podemos simplificar isso por 5. É um número que divide ambos.
20 dividido por 5 dá 4, então ficou raiz quarta de 4x elevado a 25 dividido por 5 dá 5. Ok? Você pode parar aqui, não tem problema. Próximo. Raiz oitava de 64. Bem, o 64 não está na forma de potência, então nós vamos fatorar o 64, igual eu fiz com 81. Fatorando o 64, nós vamos encontrar 2 à sexta, tá? E aí, beleza, o 8 e o 64 eu venho aqui, divido por 2, porque são os números divisíveis, né? É o número que divide o 8 e o 6. Então, ficou 8 dividido por 2, 4. E o 2 aqui, 6 dividido por 2, 3. Então, ficou raiz quarta de 2 ao cubo, ou se quiser, pode chamar esse 2 ao cubo de 8, não tem problema. Mas não precisa. Terceira propriedade. Uma das mais fáceis é quando eu tenho uma raiz dentro da outra e entre elas não tem nada aparente, tá? Tem um aqui no caso, como se fosse, mas não tem nada somando ali dentro, nada. Beleza? Então você vai fazer o quê? Transformar essa raiz, que tem 2 ou 3, né, em uma só. Como? Multiplicando esses índices, tá? A propriedade só é válida se aqui dentro tiver um número real positivo, o m e o n precisam ser naturais e maiores que 1. Mesma coisa. Então, ó, aqui é 5, aqui é 3, multiplico 5 vezes 3, 15. Então, ficou raiz 15ª de 10. Parou, porque essa raiz não é exata, não tem o que fazer. Aqui eu tenho um 2 espiritual aqui, aqui e aqui. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, ficou raiz oitava de m. Aqui ficou 6 vezes 3, 18. Não mistura com 10, que 10 é potência, expoente, não é índice. 6 vezes 3, 18. Então, ficou raiz 18ª de x elevado a 10. Porém, aqui, gente, a gente cai lá na segunda propriedade. Por quê? Porque o 18 e o 10 eu posso dividir por 2, né? E aí eu vou simplificar mais ainda. Então, vai ficar como? 18 dividido por 2, 9. Então, raiz nona de x elevado a quinta potência. 10 dividido por 2, 5. Beleza? A quarta propriedade, ela parece que não tem muita utilidade, mas, né, quando a gente está lidando com letra, né, e algum tipo de expressões mais para frente, principalmente quando a gente estiver falando de simplificação de radicais, vocês vão ver que a gente acaba usando muito essa propriedade, né? É quando eu tenho uma multiplicação dentro da raiz, você pode separar a multiplicação com as duas raízes, tá? Raiz da multiplicação é igual a multiplicação das raízes. Aqui eu tenho uma raiz de uma divisão, né? Eu posso separar a divisão para ambas raízes. Então, aqui no caso ficaria raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 3. Parece que não é muito útil, né? Dá vontade de pegar o 3 e multiplicar por 7 e botar 21. Realmente é isso que a gente faz. Mas em determinados momentos a gente vai precisar fazer isso. Aqui, na multiplicação, vai ficar raiz sexta de x à sétima vezes raiz sexta da segunda parte, que é y à quinta, e acabou. Esse aqui na divisão vai ficar raiz oitava de 2 à quarta sobre a raiz oitava de 3 à sexta. Porém, esse aqui eu botei de propósito, dá para a gente simplificar. Aqui em cima o 8 com 4, né? Simplificar por 4. E aqui embaixo o 8 e o 6, simplificar por 2, tá? Então, ó, 8 dividido por 4 dá 2, então ficou a raiz quadrada, então eu não preciso escrever o 2. E 4 dividido por 4 dá 1, também não preciso escrever o 1. Potência, quando não tem nada, é 1. Raiz, quando não tem nada, é 2, então ficou assim. Sobre 8 dividido por 2, 4, então raiz quarta de 3, e 6 dividido por 2, 3. Podemos parar aqui, ou se você quiser, eleva o cubo ali que vai dar 27, tá bom? Bem, essas foram as 4 propriedades que nós temos. Eu coloquei isso aqui porque muita gente confunde com a propriedade anterior, né? A propriedade anterior você tinha um vezes aqui dentro, você podia separar em duas raízes com vezes no meio, né? Aqui a gente não pode. Eu vou até mostrar para vocês um exemplo, aqui separado, deixa eu pegar uma folha aqui. Por que isso aqui está errado, né? E por que o outro está certo? Vamos supor que eu pegasse isso aqui, ó, raiz quadrada, tá? De 25 vezes 4. Se você não usar a propriedade, vamos lá, propriedade, ó,
de separar a multiplicação em duas raízes, você não usasse, ninguém pediu, você não usou, ficaria 25 vezes 4 dá 100, e a raiz quadrada de 100 é o quê? 10. Então, beleza. Agora, e se você fosse fazer pela propriedade, como é que ficaria? Ficaria a raiz quadrada de 25 vezes a raiz quadrada de 4. Qual a raiz quadrada de 25? 5. Qual a raiz quadrada do 4? 2. 2 vezes 5, 10. Ah, então tá certo. Eu posso separar ou não, beleza? Agora, vamos pensar se fosse uma conta de mais. Vamos pegar outro exemplo aqui. Vamos supor que fosse isso aqui, ó. Raiz quadrada de 16 mais 9. Qual é o certo a fazer aqui? Somar dentro da raiz, que vai dar 25. E a raiz quadrada de 25 é 5. Agora, vamos supor que, erroneamente, você confundiu, né? E quis usar a propriedade lá da multiplicação ou da divisão. Aí você fez assim, você separou raiz quadrada de 16 mais raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 16 é 4, raiz quadrada de 9 é 3. Opa, não deu 5. Então, significa que isso aqui, ó, totalmente errado. Então, eu não posso fazer essa separação numa conta de mais ou numa conta de menos. Eu só posso fazer na conta de vezes ou dividir, beleza? Então, não caia mais nessa. Por mais vontade que dê, mas não cai. Exemplo 1, calcule x. Vamos pensar um pouco aqui o que tem de um lado e do outro. Se você olhar bem, os dois lados não estão legais por causa desse acúmulo de raiz. Então, eu vou transformar isso aqui numa única raiz e isso aqui também, tá? Então, aqui vai ficar assim, um 2 aqui. Você sabe que aqui não tem um 2, então é só a gente multiplicar, certo? Foi a terceira propriedade. Ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes x, 6x. Deixa quieto. Aqui eu multiplico. 8 vezes 3, 24. Então, ficou assim. Bem, se a raiz é de 2 e aqui também é de 2, significa que se aqui é 24, 6x é o quê? 24. Só você pensar, 6 vezes o quê dá 24? 6 vezes 4. Ou você monta a equação, ó. 6x é igual a 24. Desce dividindo 24 por 6, que é 4. Então, 6 vezes 4, 24. Beleza? Letra B. Bem, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vai ficar 3 vezes esse 2 escondido, vai ficar 6. Então, raiz sexta de 2 elevado a x. E aqui ficou raiz sexta. Esse 32, o que eu vou fazer? Eu vou fatorar, certo? Fatorando o 32, vamos encontrar 16, 8, 4, 2 e 1. Nós vamos encontrar 5 números 2. Então, vou botar aqui dentro. 2 é quinta. Bem, isso aqui é a raiz sexta de 2 elevado a x, que é igual a raiz sexta de 2 elevado a 5. Concluímos que x é igual a 5. Beleza? Último exemplo, calcule o produto. Bem, galera, aqui nós podemos fazer o seguinte. Aqui é a raiz oitava, aqui é a raiz oitava, né? Nós aprendemos que a gente pode separar. Mas também a gente pode juntar, não é verdade? Se eu estou com os dois juntos na multiplicação, eu posso separar. E se eles estão separados e eu precisar juntar por algum motivo, eu posso. E por que eu posso? Porque, gente, eu vou pensar, raiz oitava de 9, eu vou chegar em algum lugar com isso? Né? Provavelmente não. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou botar assim, raiz oitava de 9 vezes 81. Daí eu pego o 9 e 81 e fatoro. Como é que o 9 fica fatorado? É 3 vezes 3, 3 ao quadrado. Como é que o 81 fica fatorado? 3 à quarta, né? Já fatoramos aí, que é o 3 4 vezes. Aí tu fala, mas e aí? Não adiantou nada. Não, olha só, aqui dentro tem uma multiplicação de potências de mesma base. Então, eu posso repetir o 3 e somar os expoentes. Vai ficar raiz oitava de 3 à sexta, não é verdade? E aí, o que eu posso fazer é usar aquela segunda propriedade e simplificar o 8 e o 2, o 8 e o 6 por 2. 8 dividido por 2, 4. 6 dividido por 2, 3. Podemos deixar assim, ou se você achar melhor, resolver o 3 ao cubo, que é 27. Ok, galera? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço aí.